Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Doug Rodrigues e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa montanha com neve aqui. Vamos lá então? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui nas primitivas e criar um landscape. Aqui na aba Object eu vou manter 6.000 de profundidade. Eu vou aumentar a altura para 3.300 e a largura eu vou deixar 6.000 também. Os segmentos eu vou aumentar para 800 e 800. Os Rogue Furrows, que seriam os sulcos maiores da rocha, eu vou aumentar para 100%. E os Fine Furrows, que seriam os sulcos mais finos, para uns 65%. O resto deixa tudo igual. Lembrando que aqui em Seed eu posso ter outros modelos de acordo com meus parâmetros. Eu gostei bastante desse modelo 2, então eu vou manter esse aqui e vou trabalhar em cima dele. Bom, tendo o modelo pronto, eu vou criar um material. Então, 2 cliques aqui na aba dos materiais, abro o material, vou nomear esse material montanha, desabilito a aba reflectância por enquanto e vamos trabalhar na aba no color. Bom, aqui na textura eu clico nessa setinha do lado aqui e adiciono um layer. Adicionado o layer, eu clico em cima dele e vamos começar a empilhar agora alguns nós aqui para criar o visual da nossa rocha. Bom, para começar eu vou aplicar o material ao meu modelo, então eu arrasto para cima do modelo e vamos lá então para o primeiro noise. Clico aqui em shader, vou em noise e o primeiro noise que eu vou criar vai ser clico aqui no ladinho para dar uma olhada neles, vai ser um poxo. Dá para perceber aqui no nosso modelo como é que vai ficar o poxo. Para mim ter uma visualização melhor, ser mais ágil no meu trabalho, eu posso clicar aqui com o botão esquerdo em cima do Render to Picture View, segurar e vir aqui Interactive Render Region. Vai criar uma região aqui onde fica renderizando de acordo com as minhas alterações. O que eu quero com esse primeiro textura, com esse primeiro noise, é dar um aspecto inicial de pedra para nossa montanha. Então o que eu vou fazer vai ser vir aqui na escala global eu vou manter 100. Na escala relativa, que seria a escala do eixo X, eu vou comprimir um pouco para 50. Aqui na escala Y, eu vou dar uma espichada para cima da nossa textura, para uns 500 mais ou menos. E aqui na Z, eu vou dar um comprimido também para... Não, eu vou manter 100 aqui na Z. Ok, feito o nosso primeiro material, eu volto lá e vou adicionar outro noise. Então eu clico aqui no shader, vou em noise, abro o noise aqui, dessa vez eu vou usar o Luca, que está aqui embaixo. Aqui. Bom, com o Luca eu quero dar um aspecto mais de camadas horizontais na nossa pedra. Então eu vou esticar essa textura horizontalmente. A escala global eu vou manter 100, a escala em X eu vou setar aqui como 1000. Vou esmagar um pouco verticalmente, então vou deixar aqui 30 mais ou menos. Já perceber que aqui começa a aparecer algumas linhas, que é o que eu quero para essa textura aqui. Talvez para Z também dar uma esticada. Ó, eu percebi bem mais claro agora que todas essas ranhuras na nossa rocha. Para Z eu vou deixar uns 800 para não ficar muito... Aí, ó, acho que está interessante agora. Então eu volto para mim unir essas duas texturas, esses dois noises que eu criei. Eu vim aqui uso o Blending Mode, então eu venho aqui, clico aqui em normal e vou usar talvez um Burn, onde vai unir as duas texturas. Percebo que ficou muito saliente a textura de baixo, então eu vou clicar nela aqui, vou deixá-la mais suave, com cinza mais suave. Então diminuo um pouco o contraste dela. Aí, agora sim. Está bem mais interessante agora a nossa rocha. Por último, eu vou criar um noise, novamente, porém dessa vez chamado Stumple. É esse aqui. Clica aqui no Stumple, vai ser adicionado ali.
Então aqui no Stample eu vou aumentar a escala. Eu quero, com essa textura eu quero deixar mais orgânica nessa rocha. Então eu vou aumentar a escala geral para uns 300% mais ou menos. Percebo que está meio redondo, então eu quero dar uma esticada mais vertical. Então eu vou baixar para 50 o X, aumentar para uns 300, quem sabe. Uma esticada para cima em 300, ó, ficou mais interessante. Também vou 40 no eixo Z. Talvez tenha ficado muito marcado. Vamos lá. Vamos usar o Blending Mode novamente, então eu retorno lá. Talvez um overlay para essa textura aqui. Vamos ver como é que fica. Acho que ficou bem interessante agora a nossa textura. Então vamos para o próximo passo. Bom, basicamente eu dei aqui uma aparência de pedra já para nossa montanha. A próxima coisa que eu quero fazer agora é adicionar a neve. Então, para me adicionar a neve, eu volto lá no nosso Color e vou adicionar aqui um Fusion. Dentro desse Fusion a gente percebe que aqui embaixo está a nossa camada que a gente criou, a nossa textura. O que eu vou fazer agora então vou criar uma máscara para onde vai ter a neve. Então eu clico aqui em Use Mask. Basicamente o que vai acontecer aqui? O Blend Channel vai ser o material que eu vou aplicar em cima desse Base Channel através de uma máscara. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. Então aqui em Blend Channel eu vou criar minha neve. Abro aqui, posicionar um Noise direto. Abro Noise. Aqui você pode escolher um que eu acho parecido com neve. Eu vou usar o Stample novamente. Vou aumentar para uns 800 mais ou menos o tamanho dele, a escala geral. Vou manter tudo o resto igual. Então, retorno lá. Talvez aqui vou deixar um cinza bem clarinho, só para ter uma ondulação na neve mesmo. Então eu retorno lá no nosso Fusion. E aqui em Mask Channel eu vou usar um Effect chamado Terrain Mask. Então vem aqui em Effects, Terrain Mask. Esse é o efeito chave desse tutorial. O que ele basicamente faz é utilizar a inclinação e a altitude do modelo para aplicar a máscara. Então eu vou clicar aqui para abrir e editar os parâmetros dessa máscara. Existem dois parâmetros básicos nesse efeito. Um é a altitude, que é baseado na altitude do modelo. Posso mostrar aqui. Posso aplicar em determinada altitude. E o outro é baseado na inclinação dos pontos do nosso modelo. Então aqui basicamente todo o ângulo abaixo de 45 graus recebe o material de cima, que no caso seria a neve. Já dá para perceber que a nossa rocha está bem... Nossa montanha está bem parecido já com uma montanha nevada. Para esse tutorial eu vou deixar só o Slope Masking, que é a máscara de inclinação. E o interessante desse efeito é que também ele utiliza o Bump. Ele reconhece o Bump e aplica o material também de acordo com o que o Bump faz no efeito. Então vamos lá. Eu retorno. E está pronto o nosso Color. O que eu vou fazer agora vai ser usar o Bump. Então habilito o Bump. Venho aqui no Color. Vou usar a minha textura que eu fiz para rocha para dar o Bump. Então eu venho aqui no layer da textura da rocha. E Copy Channel. Vou lá no Bump e clico na setinha aqui e Paste Channel. Bom, dá para perceber que foi aplicado um bump em todo o meu modelo. Porém, ficou meio esquisito aqui nessa parte da neve, porque não faz muito sentido ter um bump, já que a neve é algo mais lisinho, onde ela se acumula, né? Então, o que eu posso fazer para mim não ter bump na parte da neve? Eu utilizo a mesma máscara do terreno que eu utilizei para botar a neve. Então, eu vou lá em Color de novo, abro o Fusion, copio Mask Channel,
Copy Channel, volto no Bump, abro o Layer. Aqui eu vou criar um material qualquer, Color, para colar minha máscara em cima. Então eu clico direito em cima do Color e Paste Channel. Bom, boto lá embaixo de todo mundo, tudo isso aqui. Para mim aplicar todo esse bump, todos esses três noises nessa máscara aqui, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e crio uma folder. Folder é uma pasta, né? Então eu pego esses três noises e boto dentro dessa pasta. Só arrastar. E a pasta inteira eu clico em Add, que basicamente pega a parte preta do terreno e adiciona o bump. Então isso aqui serve como máscara por todos esses aqui que estão dentro da pasta, porque eu setei a pasta como Add. Então já dá para perceber aqui no nosso modelo que a neve não está sofrendo bump. Se eu desabilitar o bump, dá para perceber que aqui alguns detalhes aqui somem. Bom, acho que está ficando interessante agora o nosso modelo. Eu posso aumentar um pouquinho a força do bump para dar uma forçada nele, mas ficou muito poroso agora. Vou diminuir um pouquinho. Agora é questão de trabalhar o visual para deixar o modelo interessante. O que eu vou fazer aqui para deixar talvez deixar um pouco mais interessante, é abrir isso aqui, abrir nossa pasta e vou deletar o primeiro noise, que é aquele Poxo. Deletando isso, vai perder um pouco essas bolinhas miniaturas aqui que não me agradaram muito. Porém, eu quero que as camadas horizontais acumulem mais neve, fique mais marcado. Então eu vou vir aqui e deixar normal esse Blending Mode. Vai dar para perceber que talvez eu teste se eu deletar esse vertical, deixar só o horizontal aquele, talvez já vai ficar melhor ainda. Posso deletar essa pasta, já ficou só um, e usar aqui como Add. Mas ainda não está interessante. Vou aumentar um pouquinho a escala para uns 300. Vou voltar aqui os parâmetros da escala do eixo X para 500. Talvez aumentar um pouquinho mais a força desse bump. Aí já ficou mais interessante. Já começou a aparecer neve aonde eu queria que aparecesse, que era naquelas ranhuras ali. Acho que já está bem interessante o nosso modelo. Vamos fechar aqui então esse Interactive Render Region. Eu vou criar um Physical Sky aqui para ter uma noção mais de luz. Dentro do Physical Sky eu vou criar umas nuvens. Então eu venho aqui no parâmetro da Basic e Clouds e habilito aqui a caixinha. Vai aparecer algumas nuvens lá. Landscape eu posso botar um pouquinho para cima para ficar mais na região. Vou dar um render aqui só para mim ter uma noção de como está ficando meu modelo. Vou usar viewport mesmo. Então, percebam que está bem marcado as nossas linhas da rocha. Isso tudo depende muito de como que é a rocha que vocês vão fazer, né? Então nesse caso aqui é uma rocha com bastante camada horizontal. Eu acho que está bem interessante porque a gente queria. Talvez ficou um pouco meio poroso aqui essa parte da horizontal. Então volto a abrir lá meu material, posso trabalhar um pouco nisso. Volto a abrir o bump. Abro o noise. Talvez não deixar tão comprimido assim, deixar uns 50. Volto a renderizar ali.
Acho que tá ficando bem bom, de acordo com o tempo que a gente gastou nesse projeto. Bom, acho que era isso, pessoal. Para deixar mais realista, requer mais um pouco de tempo em cima do projeto, mas o básico já dá para ter uma noção, que é o Terrain Mask, usar o Fusion, trabalhar um pouco com essas partes de máscara dentro do cinema 4D, de acordo com altitude, com inclinação e tudo mais. Por hoje é isso. Não deixe de visitar tutorama.com.br. Se tiver alguma dúvida sobre esse tutorial, é só entrar em contato com a gente pelo fórum. E é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.